Antes de pronome possessivos é facultativo o uso do artigo, sendo assim poderá ocorrer ou não a frase vou à minha casa se refere à tua empresa, estamos à sua disposição. Observe, o uso do sinal da frase só é facultativo antes do pronome possessivo feminino no singular: minha, tua, sua, nossa e vossa. Se for masculino, não há frase ele veio a o meu apartamento, estamos ao seu dispor. Observe que este vem no plural. Haverá crase, proposição do artigo plural as. Faz referência às minhas ideias. Não haverá crase na preposição sem o artigo definido. Fez referência à minha ideia. Faz ilusão às suas ideias. Ele se refere ou a Cláudia. Esse é outro caso facultativo. Antes do nome tem pessoas ou do artigo definido é facultativo, portanto, o tratamento de nome próprio feminino pode ser ou não ocorrência da frase. Observe, se trata de pessoas que façam parte do mesmo ciclo de amizade, com as quais tem certa intimidade. Do uso do artigo definido significa que é necessário utilizar o sinal da frase. Refiro-me a Cláudia, pessoa amiga. Olha, ô vaquinha de pelúcia, vem aqui, mano, é sério, tio. Gente, 5 minutinhos aqui. Olha aqui, vaquinha. Vaquinha, tira essas algemas de mim. Ô, gente, ele tá preso, tá? Ele tá preso porque ele veio com o passaporte do Brasil. E aqui é a República de Tauretes. Eu estou prendendo esse cidadão, tá? E vai pra penitenciária estadual de Fox River. Ursinho, tira essa algema de mim, porque não tem como eu gravar o vídeo algemado. Ah, gente, mas ele vai pra Fox River. Eu vou ter que prender ele. O Brasil não existe. Aqui é a República de Tauretes. Ursinho, é só você, ó. Me tira essa algema e deixa eu concluir esse vídeo. Deixa eu concluir esse vídeo, mano. Eu tô falando sério. Não, se eu chegar lá, tá? Eu quero concluir só essa aula só. Faltar 3 páginas pra eu ler, pode ser? Não vou tirar essas algemas dele. Não vou tirar, gente. Ele veio com o passaporte do Brasil e o Brasil não existe. Ursinho, eu sou brasileiro, ursinho. Já falei pra você, meu. E você tem que entender minha situação. Não entendi, gente. Aqui é a República de Tauretes. Pronto e acabou. Tá bom, ursinho. Então, tá. Eu compro uma bolacha de chocolate pra você, um totinho e um leite. Tá bom. Ai. Só trampo, hein, gente? Só trampo. Ai, meu Deus. Ai, gente, olha o que eu passo, gente, nesse canal do YouTube. Ó, gente. E... tirei. Estou livre. Ô, gente, só bem que eu colhi o vídeo, tá? Mas depois você vai pra prisão. Pouquinho. Ah, pronto. Ah, gente, tchau. Obrigado, gente. Agora eu vou concluir a aula, tá? Desculpem aí pela interrupção que teve. Mas isso acontece. Tudo ao vivo é foda, mano. É foda a situação nossa. Ao vivo. Às
Fazer esses. O bagulho é louco. Vocês sabem como é. Quando se trata de ter pessoas com as quais não se tem qualquer intimidade, não há sinal de crase, porque não se usa artigo indefinido antes do nome pessoal desconhecido ou com quem não se tem intimidade. Refiro-me a Cláudia, pessoa desconhecida ou que não se tem intimidade. Observação 2. Antes do nome próprio de pessoa são celebram-se o se usa o artigo definido. Isso significa que não haverá crase em ele. Ele faz referências a Joana Articon. Se fizeram-se ilusão Cleopatra. Ele escreve a Paulo Coelho. Depois que se escreve para Paulo Coelho, não há crase. Ele escreve a Paulo Coelho para Paulo Coelho. Se ele escrever a moeda ou ao estilo de Paulo Coelho, o uso da crase é obrigatória. Ele escreve a Paulo Coelho ao estilo Paulo Coelho. Observe, ao morarmos em São Paulo em 1958 a 1960 não há crase, porque não há artigo indefinido antes de 1970. Ele se vestem em 1960. Não há acento grave porque subtende a moeda de 1960. Vendeu ou à vista. Se alguém vender à vista, deve ser vendido a olho. À vista, objeto direto que seria tanto estranho. Se não era isso, você quer dizer que então a resposta é vendeu à vista? Uma forma de pagamento à vista adjunto adverbial de moeda. Observe que nos casos que não se aplica o recurso da substituição do feminino pelo masculino, à vista a prazo, por causa que não há muita polêmica e algumas divergências entre escritor e jornalista, gramática e professores. Nesse gramática, optou-se pelo seguinte preposição, acentua-se a que inicia a locução adverbial prepositiva conjuntiva com palavra feminina. A peça, a pressa, à beira de, à primeira vista, a catante, a procura, a custa de, a preposição que, a deriva, a queima, a queima-roupa, à direita, a revelha, a distância, a risca, a espreita, a semelhança de, à esquerda, à tarde, à extensão, a ato, a feito de, a toda, a força, a última hora, a francesa, a uma conjuntamente, à frente de, a um, a luz, a dar a luz ao filho, à vista, a mão, à vontade, a maneira de as aversas, à medida que
às cegas. Mercê de as claras, a míngua, as escondidas, a minuto, as moscas, a moeda T, as ocultas, a noite, as ordens, a paisana, às vezes algumas vezes, às vezes quando, a partir, saiu às 10 horas ou às 10 horas, se pode ter sido às 10 horas. Hora indica tempo, é uma palavra feminina, logo é necessário o uso da classe. A aula começa às 7, a reunião será às 8, sessão só começa às 4. Ele vai sair às 8. A reunião será das 2 às 4 da tarde ou de 2 às 4 ou às 2 4 horas. A reunião pode ser das 2 às 4 da tarde ou de 2 a 4 horas. Reunião que vai das 4 e começa exatamente às 2 e termina presentemente às 4. Para haver a ideia de exatidão, precisão, é necessário o uso do artigo feminino. Isso significa que o uso da preposição do artigo indefinido às 2 é a crase às 4, não haverá às 4. Outra reunião que a classe vai 2 às 4 horas. Não definiu a hora para começar ou terminar. Temos apenas uma ideia aproximada durante uma tal reunião. Não há artigo indefinido, logo existe apenas as preposições de e a. Casos que não ocorre a classe. O seguinte termo, casos nas quais, por não haver artigo indefinido feminino, as e as, é impossível ocorrer a crase. Antes da palavra masculina. Compro um gás. Antes do verbo. Começo a redigir. Antes do artigo indefinido. Refiro-me à antiga lei. Antes do artigo indefinido. Me refiro à antiga lei. Antes do pronome indefinido. Entrego o livro a alguém. Antes do pronome demonstrativo. Este, esta, esse, etc. Estamos atentos a essa tendência. Antes do pronome pessoal. Ofereço o pronome a mim. Antes do pronome de tratamento. Visa a ilusão de sua santidade. Observe que a expressão de tratamento só se refere a alguns dos sexos. Feminino pode ocorrer a crase. Falou a verdade. Falou ao senhor, a senhorita, a doutora, a madame. Observe que a palavra dona, que se abrevia ou de não há artigo que significa nunca ocorrerá em crase. Entregue a chave da casa da Dona Maria. Contém tudo a Dona Francisca. Antes da palavra no plural, quando o a estiver no singular, não obedeça às leis pouco conhecidas. Antes desse substantivo repetido nas locuções adverbais, ficou cara a cara. Antes de qualquer fenômeno tomado em sentido gênero ou indefinido, isto é, sem artigo definido.
Não fui a reunião nenhuma, não fui em encontro nenhum. Ela é candidata à rainha do carnaval, candidato a rei. Tchau, gente. Até.